Imagine um tesouro negro, capaz de transformar uma nação inteira da noite para o dia. Essa é a história do petróleo na Venezuela. Uma saga de riqueza, poder e conflito que se entrelaça diretamente com os Estados Unidos. Vamos mergulhar nessa jornada fascinante que moldou o destino de um país e o mercado global de energia. No início do século XX, a Venezuela era um país agrícola, longe dos holofotes mundiais. Mas tudo mudou em 1922. No Campo de La Rosa, às margens do gigantesco lago de Maracaibo, geólogos fizeram uma descoberta que mudaria o rumo da história. Eles não encontraram ouro, mas algo muito mais valioso para a era industrial: petróleo, em quantidades absurdas. A notícia se espalhou como fogo, e em poucos anos, gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos e da Europa correram para garantir sua fatia desse bolo. A produção venezuelana simplesmente explodiu. O país, antes conhecido por seu café e cacau, se tornou um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nas décadas de 1930 e 1940, enquanto os Estados Unidos se tornavam uma superpotência sedenta por energia, o petróleo venezuelano virou um pilar fundamental da sua matriz energética. Refinarias americanas no Golfo do México foram especialmente adaptadas para processar o óleo pesado e único da Venezuela. Nasceu ali uma relação de interdependência. Os Estados Unidos da América precisavam do petróleo venezuelano para mover sua economia, e a Venezuela precisava dos investimentos e do mercado americano para prosperar. Durante anos essa parceria funcionou, mas o sentimento de que a riqueza do país estava indo para mãos estrangeiras crescia. Em 1976, a Venezuela tomou uma decisão ousada: nacionalizar sua indústria petrolífera. Nasceu assim a PDVSA, Petróleos de Venezuela. A partir daquele momento, o controle das reservas e dos lucros passava para as mãos do Estado. O petróleo não era mais apenas um produto de exportação. Ele se tornou o coração pulsante da economia venezuelana, financiando o orçamento nacional e vastos programas sociais. O petróleo representava mais de 90% de tudo o que a Venezuela exportava. Era a galinha dos ovos de ouro. E durante todo esse tempo, os Estados Unidos continuaram sendo um de seus principais clientes, importando enormes quantidades para alimentar suas cidades, indústrias e carros. A relação econômica era forte, mas o cenário político estava prestes a mudar drasticamente. A virada veio com a eleição de Hugo Chávez em 1998. Com um discurso fortemente anti-americano, Chávez buscou novos parceiros comerciais, olhando especialmente para a China. A relação entre Caracas e Washington, que antes era de cooperação econômica, tornou-se uma arena de tensões constantes. Políticas de nacionalização mais agressivas e um maior controle estatal sobre a indústria petrolífera afastaram ainda mais os dois governos. Quando Nicolás Maduro herdou o poder, ele recebeu um país refém de um único produto. A infraestrutura petrolífera, que um dia foi motivo de orgulho, estava deteriorada pela falta de investimento, má gestão e corrupção. A produção, que já foi uma das maiores do mundo, começou a cair vertiginosamente. O sonho do petróleo estava se transformando em um pesadelo. A relação comercial, que já estava abalada, começou a desmoronar de vez a partir de 2014 e com muito mais força em 2019. Os Estados Unidos impuseram sanções severíssimas à PDVSA e a todo o setor petrolífero venezuelano. A justificativa era a crise política e as violações de direitos humanos no país. O impacto foi devastador. A produção e as exportações de petróleo, que já estavam em queda, despencaram. Aquelas importações que antes eram vitais para os Estados Unidos da América simplesmente desapareceram, chegando a zero em alguns períodos. A Venezuela, isolada, viu sua principal fonte de renda secar. Mesmo com algumas flexibilizações temporárias entre 2023 e 2025, o fluxo de petróleo para os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo, tornando-se apenas uma sombra do que já foi. E então, na virada de 2025 para 2026, a história deu uma guinada dramática e completamente inesperada. Em janeiro de 2026, um evento chocante abalou a geopolítica global. Após uma operação complexa, o então presidente Nicolás Maduro foi capturado. Pouco depois, a Casa Branca anunciou uma medida surpreendente. O governo americano negociaria a venda de até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano diretamente para o mercado norte-americano. A declaração do presidente dos Estados Unidos da América foi clara. Os recursos dessa venda seriam usados em benefício de ambos os povos. Ele sugeriu ainda a participação de empresas americanas na reconstrução da indústria petrolífera venezuelana, um setor em ruínas. Após anos de negligência, a notícia caiu como uma bomba no cenário internacional. Por um lado,
representava uma possível tábua de salvação para a economia venezuelana e uma nova fonte de petróleo para os Estados Unidos da América. Por outro, gerou uma onda de críticas e debates acalorados sobre soberania, intervenção e o futuro da Venezuela. Esse novo capítulo abriu uma caixa de Pandora, com implicações profundas para o mercado global de energia e para o equilíbrio de poder na América Latina. Hoje, a saga do petróleo venezuelano e sua relação com os Estados Unidos é um conto de ciclos. Ciclos de cooperação e conflito, de dependência e ruptura. O petróleo, que um dia prometeu uma riqueza sem fim, também se tornou a fonte de uma grande tragédia, moldando a identidade de uma nação e as relações internacionais por quase um século. O que o futuro reserva, ninguém pode dizer com certeza. O próximo capítulo dessa história será escrito por uma combinação complexa de fatores. A capacidade da Venezuela de atrair investimentos e tecnologia para reconstruir sua indústria. A estabilidade política interna. A dinâmica das relações com outras potências como China e Rússia. E, claro, a demanda global por energia em um mundo que caminha para uma transição energética. A história do ouro negro venezuelano ainda está longe de terminar. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história complexa e fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.